Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou Eric Aoki, que bom ver você por aqui. E hoje a gente vai conversar sobre o episódio 8 da 19ª temporada de Grey's Anatomy. Já começando esse vídeo falando sobre algumas notícias que eu vi circulando, que esse episódio, depois do afastamento da Meredith Grey, foi o episódio com a menor audiência de todos os tempos, o que é uma informação equivocada, já que é um episódio que teve uma queda significativa da audiência em relação ao episódio 7. Mas levando em consideração que o episódio 7 era a despedida da Meredith, claro que a audiência do 7 foi bem maior do que a do 8º. Inclusive, a audiência desse 8º se equipara à audiência de alguns episódios da 17ª temporada da série. Então, assim, também não é nada catastrófico e a gente tem que levar em consideração também que muita parte de quem assiste Grey's hoje em dia assiste por streamings, pouca gente ainda assiste ali ao vivo na televisão. Enfim, só para rebater algumas notícias que me deixaram um pouco revoltado nessas últimas 2 semanas. Esse episódio já passou da fase de transição e a gente começa a ver a história andando sem a Meredith mesmo, até porque a Meredith nunca esteve presente em todos os arcos e nós já tínhamos personagens com as suas próprias histórias individuais, isso não mudou. Então assim, eu quase sinceramente não senti tanta falta da Meredith assim no episódio, porque era tanta coisa acontecendo com tantos personagens que parecia Grey's Anatomy de sempre, sabe? Totalmente normal. Nós já tivemos temporadas em que a própria Meredith quase não aparecia, tipo a 17ª temporada, que a Mer passou tipo a temporada inteira em coma, sabe? E bom, se você ainda não tá assistindo a 19ª temporada e você quer muito assistir, quer entender tudo o que tá acontecendo, colocar a temporada em dia, eu deixei uma dica aqui embaixo na descrição desse vídeo de um site que você consegue assistir com 7 dias grátis. Então vai lá, se cadastra e aproveita os dias grátis, que a gente não sabe até quando eles vão manter esses dias aí pra gente experimentar, então vale muito a pena você já se cadastrar agora e começar a assistir a 19ª temporada agora mesmo. Lá também tem a 18ª temporada disponível pra colocar Grey's Anatomy em dia. E por fim, a última informação que eu queria dizer pra vocês é que mesmo com essa queda da audiência, que nem é tão absurdo assim, sempre tem os episódios com menor audiência, Grey's Anatomy se mantém como a série número 1 da emissora original, que é a ABC. Então assim, calma, não precisamos nos preocupar com nenhum tipo de cancelamento por enquanto. As interações da nova leva de internos realmente trouxe de volta aquele sentimento Grey's Anatomy das primeiras temporadas, como eu já tenho dito pra vocês. E agora que os três, a Yasuda, a Simone e o Lucas, os três estão morando também na casa da Meredith, a mesma coisa que tinha, sei lá, tipo nas primeiras temporadas com o George, a Izzy e a Meredith, traz aquelas interações muito legais e divertidas que eu já tinha até esquecido tanto que eu gostava. Acho que a última vez que eu tive essa sensação foi quando eu tava assistindo Station 19, quando a Herrera e a Bishop estavam morando juntas. Então assim, foi o máximo que a gente chegou na época, até eu lembrava muito que a relação das duas me lembrava um pouco da Meredith e da Cristina, mas depois disso nós não tivemos mais nada que lembrou assim as primeiras temporadas, e agora com os internos eu acho que tá muito legal. Inclusive acho que tem muita coisa aí pra desenvolver ainda. E nesse episódio a Ted teve uma grande importância, porque a queridíssima Ted tá ali nessa indecisão se ela aceita se tornar nova chefe de cirurgia ou se ela deixa pra lá, sendo que o dinheiro realmente ajudaria muito eles, porque a Ted e Owen estão quebrados, eles gastaram todo o dinheiro deles em advogados para tentar limpar o nome do Owen e ele poder voltar a atuar medicina e não ser preso. Esse episódio nós tivemos uma jornada da Ted para decidir se ela vai aceitar ou não. E a questão disso tudo foi, a Bailey falou, olha, eles estão desesperados por um novo chefe aqui no hospital e você é a oportunidade perfeita para eles, então aproveita e vai exigir um monte de coisa. Então a Ted chegou exigindo que ela queria um assistente, ela chegou exigindo que queria um salário gigantesco, então a Ted chegou com várias exigências e o Richard olhou e falou, eu acho que não, hein? Na minha época não tinha isso e não vai ter por enquanto. A Ted já estava quase desistindo de fazer todas essas demandas, por mais que ela sabia que ela conseguiria provavelmente se ela insistisse, até que do nada, gente, a Amélia chega no Richard e fala que ela também quer a vaga de chefe de cirurgia. Eu fiquei impressionado, porque eu não esperava isso, né? Quem imaginou a Amélia chefe? Eu acho que pode acontecer, mas mais pra frente, eu nem sei se eu vejo a Amélia muito como chefe. Vocês acham que ela daria uma boa chefe? Pensando bem, não faço ideia, sinceramente.
Enfim, aí as duas começam meio que discutir com o Richard, debater, começa a fazer um monte de exigências. O Richard fica totalmente perdido, tipo, o que tá acontecendo aqui? Essas duas doidas aqui. Até que depois de um monte de manipulação mesmo da Amélia, o Richard fala, tá bom então, toma Ted, o emprego é seu. E aí a Amélia fala, poxa, e sai. Nós descobrimos depois que a Bailey falou pra Amélia falar com o Richard que ela também queria a vaga, porque ela sabia que manipulando dessa forma o Richard iria ceder e dar uma proposta boa pra Ted. Gente, a Bailey conhece muito o Richard, né? Porque só conhecendo muito ele pra saber que isso iria dar certo. E deu certo. Ted se tornou a chefe de cirurgia com um monte de benefícios ali. Queria muito saber qual o valor que ela vai ganhar para ser chefe, mas eles não mostram. Mas deve ser uma coisa bem alta, né? Assim, tipo uns 300 mil dólares por ano, alguma coisa ali. Eu não faço a mínima ideia, chutei alto aqui. Eu não tenho noção nenhuma do valor. Se alguém tiver uma noção de valor, comenta aí pra mim que ia ser uma curiosidade muito legal da gente descobrir a média aí de quanto um chefe de cirurgia ganha. E nesse vídeo nós vamos debater sobre Meg Winston, é um assunto que eu estava enrolando pra falar sobre. Eu sei que é uma coisa muito importante agora na trama, por isso não dava mais pra enrolar, por mais que eu esteja achando um pouco chato, faz parte e a gente precisa falar sobre os lados entre Meg Winston nessa briga toda desse relacionamento. Que pra quem não sabe mais ou menos como isso começou, os dois trabalhando juntos na cardio começou a causar sérios problemas no relacionamento deles, porque eles se amam, mas eles trabalham juntos e no trabalho algumas intrigas começam a acontecer, alguns desgastes, isso é inevitável. Por causa disso, Winston, vendo como isso podia futuramente acabar com o casamento deles, afetar muito negativamente, porque já estava afetando no momento, ele decide tomar uma decisão pensando no relacionamento deles e no amor que ele tem pela Meg, que é de mudar de especialidade para que eles não tenham que trabalhar juntos. A Meg fica possessa, ela fala, é a coisa mais burra que eu já ouvi na minha vida, como é que você abre mão de uma coisa dessa, sua carreira e tal. E inclusive nessa fala dela, a forma que ela falou, me lembrou muito a Alice Gray falando, sabe? Eu acho que a Meg puxou alguns pontos da Alice. E eu não tô falando que ela tá 100% errada, também acho que ele não deveria abrir mão da carreira dele e tudo mais, só que a forma que ela fala, a forma que ela comunica é muito duro, sabe? Ela chega e fala essa coisa mais burra que eu já ouvi. Não se fala assim, gente, com ninguém, pelo amor de Deus, né? Você fala com calma, fala, eu não acho que é uma decisão boa, porque é a sua vida, a sua carreira, vamos com calma. Enfim, eles só ficam ali batendo, brigando, e a Meg, todo o relacionamento dela é só briga, 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 tipo, um pouquinho de felicidade, briga, briga, briga. E todos os relacionamentos em Grey's Anatomy acabam com briga e intriga toda hora. Mas eu não sei porquê, mas eu sinto que a Meg, eu acho que eu fiquei com um trauma da época que a Meg tava junto com o Jackson, porque aquele casal era insuportável. Enfim, eles ainda não estão em termos bons e a gente vai ter que ver nos próximos episódios o que esses dois vão arranjar aí, porque por enquanto não tá nada sustentável essa relação não, e eles estão brigados e não estão se falando, e é isso aí que tá por enquanto. Eu acho que, sinceramente, do meu ponto de vista, o Winston tá fazendo um sacrifício na carreira pelo amor. É uma coisa que a Meredith fez pelo Derek, porque vocês lembram quando ela abriu mão da Neuro e foi pra geral, porque ela sabia que não poderia trabalhar com o Derek, eles tinham que salvar a carreira e tudo mais. Foi uma decisão pensada no amor da vida dela. Pro Winston, a Meg é o amor da sua vida, da mesma forma que o Derek foi o amor da Meredith. Não sendo tão racional 100% do tempo, dá pra gente entender por que o Winston tá fazendo isso. E dá pra gente ver que o Winston tá numa posição de realmente ver a Meg como o grande amor da sua vida. Só que a Meg não tá na mesma posição. E o fato dela não estar nessa mesma posição e ter essa parte racional muito forte à frente é bem difícil. Então, pensando nessas mesmas coisas, foi por isso que o Richard e a Alice Gray não ficaram juntos, sabe? É um pouco parecido se a gente para pra pensar ali em alguns parâmetros. Claro que no caso deles era muito mais extremo, mas é uma coisa assim, tipo, carreira em primeiro lugar. Não podemos pensar nada além disso. E é um pouco o que está acontecendo na relação dos dois. Nesse episódio nós também tivemos um outro caso relacionado a toda a questão de aborto e tudo mais. É uma pauta que está muito forte em Grey's Anatomy, depois de várias polêmicas que aconteceram nos Estados Unidos, do direito da escolha da mulher. E então Grey's Anatomy está trazendo mesmo esses casos, até mesmo em forma de conscientização e tentar mostrar alguns outros lados da questão do aborto. E nesse episódio, a Jules, ela teve um caso
que ela realmente escutou a paciente. A paciente falou, estou grávida, mas eu estou muito preocupada, porque a forma em que a gravidez afetava essa mulher era muito intensa. Várias consequências com a gravidez, mas para ela era uma coisa ainda pior, porque ela sofria de uma depressão pós-parto que era muito, muito intensa e ela passou por aquele processo de superação 2 vezes na vida. Ela fala, eu não sei se eu vou aguentar mais uma vez, tipo, a terceira vez vai ser demais. Não era uma gravidez planejada, nem nada disso, e ela tava simplesmente se afogando só no pensamento de possivelmente ter esse filho e voltar para aquele estado tão deplorável que ela esteve já no passado, que ela mesmo descreve como o momento mais sombrio de todos. E visto as suas opções e pensando no bem-estar dos 2 filhos que ela já tinha, porque simplesmente se ela tivesse esse terceiro filho, ela iria sumir, podendo colocar até mesmo em risco a vida dos seus 2 filhos que já estão ali e o seu próprio bem-estar, porque ao que deu a entender, essa depressão era profunda a nível de colocar sua própria vida em risco também. Ela decide pelo aborto, e uma grande parte dos passos é mostrado nesse episódio e tranquiliza muitas mulheres também que podem estar passando por uma situação parecida. É realmente um caso muito social. E finalmente vamos falar sobre o Link, que teve o grande destaque nesse episódio, porque nesse episódio ele foi cirurgião de um jogador muito famoso, tava a mídia inteira dos Estados Unidos olhando para esse caso, tentando ver se ele ia conseguir fazer essa cirurgia e restaurar a carreira desse super jogador que é muito incrível e não sei o que, e ele é, enfim, basicamente a carreira desse jogador estava nas mãos do Link. Tudo correu muito bem na cirurgia, até ele chegou a voltar pro quarto, estava tudo muito estável e a cirurgia tinha ido muito bem, né? Só ia ver mesmo como foi a recuperação. Só que uma coisa inesperada aconteceu. Uma complicação que ninguém poderia ter imaginado ceifou a vida desse jogador. Tipo, uma cirurgia que às vezes não era nem obrigatória, era realmente só pra ele conseguir voltar a ter um movimento bom nessa perna, pra conseguir jogar. Eu não lembro se era joelho ou ombro agora, dá um branco na minha cabeça. É que eu assisti esse episódio já faz uma semana e eu não tive tempo de fazer o vídeo, né? Minha vida tá uma loucura. Então, enfim, era alguma parte dele. Deu problema e esse jogador morreu. Só que, gente, já estava a mídia inteira do país de olhos nesse caso desse jogador, porque ele é super bom e ele era muito importante pro time, então todo mundo queria que ele se recuperasse. Até então, a única preocupação que eles tinham era, talvez ele consiga fazer uma cirurgia bem sucedida e ele volte a jogar, ou ele não vai conseguir se recuperar bem e não vai poder voltar a jogar. Só que ninguém esperava que uma complicação poderia matar esse jogador. E agora a gente vê a mídia do país inteiro em cima do Link e do hospital, tentando entender como que o jogador morreu, o que aconteceu, como isso foi possível, e agora eles querem achar um culpado, eles querem apontar dedos e, enfim, a vida do Link agora tá um inferno. Pode ser um caso muito grande aqui, eu não sei como é que o Link vai lidar com isso. Ele tá num momento muito sombrio agora da vida dele, que ele não sabe, tá uma grande incerteza. A Ted também, que acabou de assumir a chefia, vai ter que lidar com todo esse furacão junto com o Link, porque agora é ela que vai tomar a frente e vai ter que ir lá falar, tentar resolver, tentar explicar o que aconteceu. Essa história ainda vai se prolongar por mais alguns episódios, mas uma coisa que aconteceu também, o Link já muito chateado e abalado com tudo que aconteceu, ele teve que, tipo, sair pelos fundos do hospital pra ele não ter que dar entrevista, nada, tipo, esse é o nível. Ele está sendo buscado pela imprensa igual uma loucura pra tentar conversar com ele, com aquela mídia sensacionalista, sabe? E nesse momento de fraqueza, a Jo consolando o Link, ele foi pra cima da Jo como na tentativa de dar um beijo nela, e ela, opa, que é isso aqui? Calma, eu sei que você tá triste, mas é isso. A gente sabe que a Jo já tinha sentimentos pelo Link, depois o Link criou sentimentos, a Jo enterrou os sentimentos dela, tá uma loucura só essa relação dos dois de vai e volta. Eu ainda acho que tem coisa aí. Ainda acho que o Link e a Jo podem ter alguma coisa assim, mais pra frente a gente vai descobrir mais sobre esses dois aí, que alguma coisa vai acontecer. Eu tô sentindo que eles vão dar um jeito de ficar juntos em algum momento. E bom, gente, esse aqui foi o episódio. A gente tem muita coisa pra discutir nos próximos, porque essa história toda do Link tem muita coisa pela frente ainda. Isso coloca a reputação do hospital, que já não tá tão alta assim, em risco, coloca a carreira do Link em risco, coloca um monte de coisa envolvida. Então eu tô muito ansioso para descobrir o que vai acontecer, como é que eles vão lidar agora com essa crise.
Não esquece que se você não sabe como assistir a 19ª temporada, deixei uma dica aqui embaixo na descrição do vídeo com link para você se cadastrar e assistir a 19ª temporada com 7 dias grátis. Então vai lá, se cadastra, aproveita, a gente não sabe até quando esses dias grátis ficam disponíveis, então já começa a assistir a 19ª temporada agora mesmo para não perder. Muito obrigado por você ter assistido esse vídeo até aqui, um grande abraço e até nosso próximo vídeo. Até lá, tchau, tchau!